nessa noite, ó Pai, algo que venha, Deus, aos nossos corações, ó Deus, uma semente que venha aos nossos corações, transformando, mudando, ó Deus, e gerando, Senhor, aquilo que Teu Espírito quer, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor, deixa Deus te usar. Bom? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Meu Deus. Irmãos, que privilégio poder estar aqui com o corpo de Cristo, com a família, né? Confesso que eu estou muito nervoso, irmão, muito. Não é pouco não, muito nervoso. Uma retaliação essa semana, fiquei gripado, dor de cabeça, até agora eu estou com dor de cabeça, não sei o que aconteceu, mas eu acredito que existe uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. E quando o pastor Marcelo, né, me incumbiu, né, me desafiou a poder trazer uma palavra, né, uma palavra evangelística, né, uma palavra para os nossos corações, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Porque se nós formos entender, irmão, a palavra de Deus, ela é um L. O que significa isso, pastor? Uma palavra de Deus é um L. Porque ela vem de cima para baixo e faz isso aqui. Ela desce, vem e atinge o nosso coração. Então a palavra de Deus, ela faz um L. Então eu acredito que Deus vai falar com cada um que está aqui nessa noite de uma forma especial. Se você abrir o seu coração, assim como eu abri o meu coração para ouvir essa palavra, para meditar nessa palavra, gastei tempo nessa palavra, da mesma forma Deus vai falar com você nessa noite. Quantos estão aqui aptos para ouvir a voz de Deus? Você está pronto, preparado para aquilo que Deus quer falar? Você está pronto? E eu quero dar um título para essa mensagem de hoje, que pode mudar uma chave na sua vida. E o tema dessa mensagem é: eu sou o terceiro. Repita comigo: eu sou o terceiro. Como assim, pastor, eu sou o terceiro? A matemática de Deus é diferente da matemática humana. A matemática humana, 1 mais 1 é quantos? 2. 25 mais 25 é quantos? 50. 100. Ou 50, perdão. 100 mais 100 é quantos? 200, irmão. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A Bíblia vai falar em Pedro que diz que um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos é como um dia. Olha a diferença, irmão. Para nós um dia é um dia. Para Deus um dia parece 1000 anos. E 1000 anos parece para Deus como se fosse um dia. Parece que foi ontem que nós estávamos no Natal, comendo com a família. Parece que foi ontem que nós estávamos no Réveillon, comemorando a virada do ano. Por quê? Porque os tempos passam muito rápido. Num piscar de olhos, irmão, nós já estamos no Natal de novo. Pastora, eu lembro que quando, na minha adolescência, eu lembro que demorava um século para chegar ao final do ano, para nós comprar roupa, para passar o final do ano. A gente ficava ansioso para chegar Natal, o Ano Novo, para poder ir comprar roupa. Porque eu não sei você, mas eu só tinha condições de comprar roupa no final do ano. Natal e Ano Novo. E era uma briga para comprar, irmãos. Mas a matemática de Deus é diferente da matemática humana. Jesus estava com a multidão e falou assim, dispersa. Os discípulos falaram, Jesus, dispersa a multidão para que elas possam ir e comprar o que comer. Jesus falou, dá vocês mesmo o que comer. Os discípulos falaram, você é louco, nós não temos nada. E apareceu um jovem com alguns pães e alguns peixinhos. Jesus falou, é isso. Os discípulos falaram, mas é pouco. Mas Jesus levantou e deu graça e sustentou mais de 3.000 pessoas. A matemática do homem é diferente da matemática de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando nós nos convertemos para Cristo, quando nós nos achegamos para o reino de Deus,
Nós achamos que a matemática, que Deus está no controle da matemática nossa, e nós queremos encaixar a nossa matemática na matemática de Deus, e não é assim. A Bíblia fala que aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o quê? O último. Aquele que quer ser maior, ele tem que ser o quê? O menor. Olha a matemática de Deus aí, irmãos. Só que quando nós chegamos para o Evangelho, nós queremos ser o primeiro, nós queremos ser servidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser vistos, mas a matemática de Deus é diferente. Jesus, quando estava quase para ser, crucificado, a mãe dele chega e fala assim: Jesus, quando você, tiver lá, lembra do seu irmão, põe um da sua direita, outro da sua esquerda. E Jesus disse assim: mulher, isso não cabe a mim, mas sim ao meu Pai. Jesus disse: eu não tenho essa autoridade de colocar um à minha direita e nenhum à minha esquerda. Por quê? Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. E nós queremos o quê, irmãos? Às vezes nós viemos para o Evangelho e nós queremos reconhecimentos. Nós queremos títulos eclesiásticos. Nós queremos aplausos, nós queremos posições. Irmãos, eu nunca pensei em ser pastor, mas se Deus achou graça em mim, glória a Deus. Mas eu nunca pensei em ser pastor. Eu nunca tive um título também para chegar. Hoje, irmãos, quando me chamam para ir em alguma igreja, ou eu vou em alguma igreja, quando eu chego na porta, qual é o seu nome? Meu nome é Jefferson. Eu sou Jefferson. O meu título não pode mudar a minha identidade, eu continuo sendo Jefferson. Não é porque eu sou pastor que eu vou chegar em qualquer ministério e falar: eu sou o pastor Jefferson. Não, eu sou o Jefferson. Por quê? Porque o meu título vem na frente da minha identidade, e sim a minha identidade vem na frente do meu título. Agora, existem pessoas que elas não podem ter um título, que elas já querem ser o maioral. Convido elas para a igreja, ou vai para um lugar e fala: eu sou fulano de tal, eu sou presbítero, eu sou o diácono, estou aqui para cooperar com os irmãos. Por quê, irmãos? Por causa da matemática. Então eu quero falar hoje sobre: eu sou o terceiro. Eu e você, irmãos, na matemática de Deus, nós não somos o primeiro, nós não somos o segundo. No reino de Deus, eu e você, nós somos o terceiro. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25, nós vamos meditar nessa palavra. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Obrigado, Aleph. Deus abençoe. Amém? Quantos acharam? O Bahia colocou aqui também. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz assim: e tendo voltado, encontrou... Isso, peraí, 10, não, estou no 11, perdão. 10, 25. E diz assim: e eis que certo homem, intérprete do quê? Intérprete da lei, levantou-se com entusiasmo de pôr Jesus à prova, e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você compreende? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a sua força, e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: corretamente, fazei isso e verás e viverás.
E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus perguntou, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitas feridas, e lhe tiraram e deixaram-o muito ferido, e causadamente descendo um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vindo passou por longe. Semelhante modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou longe. E certo samaritano, que seguia no seu caminho, passou perto, e vendo, compadeceu dele. E chegando-se, passou-lhes as feridas, os ferimentos, e aplicou-lhe óleo e vinho, e colocou-no sobre o seu próprio animal, e levando-se para uma hospedagem, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu voltarei e pagarei. Qual desses 3 te parece sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede-me igual modo a ele. Pastor, por que eu sou o terceiro? Meditando nessa palavra, Jesus, os intérpretes da lei, eles sempre queriam catar ou pegar Jesus em alguma curva. Quantos já ouviram essa frase? Eu vou te pegar na curva. Porque eles queriam que Jesus, ele não veio para revogar a lei, não, ele veio para cumprir a lei e exceder o padrão. Porque quando o intérprete da lei, ele foi estudado, ele foi treinado para isso. Então ele entendia tudo sobre a lei, ele entendia tudo sobre os mandamentos. Então eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, para que eles pudessem falar: meu, aí ó, tá vendo? Ele errou, ele não sabe o que está falando. Então eles bolaram uma estratégia. Imagine o cenário, irmãos, imagine essa cena comigo. Eles bolaram o cenário, falou: você vai, enviaram um intérprete da lei, falou: você vai, porque você tem conhecimento, você entende da lei, e você vai pegar Jesus na curva. E eles enviaram o intérprete da lei, e o intérprete da lei foi confiante de que ia pegar Jesus. E falou: não, pode deixar. Jesus estava ali naquele discurso, pregando a palavra, e ele levantou e falou: ei, Jesus, ei, o que eu posso fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus falou: mas você não é o intérprete da lei? O que diz as palavras? O que diz os mandamentos? Diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todo o teu coração, com toda a sua força. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: certo, isso mesmo, faça isso que você vai viver. Aí ele foi e perguntou para Jesus: mas Jesus, ele não satisfeito, ele foi para Jesus: Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus foi e contou a parábola do samaritano para ele. Irmãos, Jesus, ele começou a pregar a palavra, e isso começou a gerar uma revolta nos intérpretes da lei. Porque Jesus, ele veio para quebrar alguns paradigmas. Jesus veio para quebrar algumas coisas. Porque Jesus veio para fazer algumas coisas que os intérpretes da lei não poderiam fazer. Jesus, ele curava nos sábados, e o sábado não se poderia trabalhar. Então eles falavam para Jesus: ei, mas você não pode curar no sábado. Você não pode fazer essas coisas no sábado, porque o sábado é sagrado, o sábado nós temos que descansar. E Jesus jamais descansava. Jesus até no sábado estava curando. Jesus estava curando os enfermos.
Jesus, ele veio para quebrar. Jesus veio para exceder a lei. Jesus, ele veio para elevar o padrão. Quando falaram para Jesus, os mandamentos, ele falou: ei, eu vos digo, não matarás, não roubarás. Ele disse: eu te digo mais. Se você olhar por alguma mulher com os olhos impuros, você já pecou. Então Jesus, ele veio para exceder os padrões. E quando Jesus começa a pregar, isso começa a gerar uma indignação nos intérpretes da lei. Eles começam a ficar o quê? Furiosos. Por quê? Porque eles começam a parar e pensar: nós estudamos as leis, e Jesus hoje ele vem e fala, e as pessoas param e ouvem o que ele está falando, a multidões o seguem, e nós estamos sendo deixados para trás. Gerou uma revolta no coração dos intérpretes da lei. E por que, irmãos, eu estou falando que nós somos o terceiro? Porque quem vem primeiro na minha vida e na sua vida? Quem é primeiro na sua vida? Eu acho que eu não entendi. Queria que você repetisse. Quem é primeiro na sua vida? Jesus. A Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Então, o primeiro não é eu, o primeiro é Deus. Mas será que verdadeiramente eu tenho amado a Deus com toda a minha força? Será que eu tenho amado a Deus com todo o meu entendimento? Será que eu tenho amado a Deus da forma qual Ele quer que eu da forma que Ele quer que eu a ame? Irmãos, porque não basta simplesmente nós irmos para um culto de domingo, erguer as nossas mãos e falarmos: Jesus, eu te amo, e ter uma vida torta na semana. A Bíblia diz que nós somos uma carta viva, não escrita por homens, mas escrita pelo próprio Deus. Então, se eu amo a Deus, não é só em quatro paredes. Eu amo a Deus aqui, eu amo a Deus lá fora, eu amo Deus em casa, eu amo Deus na firma, eu amo a Deus na faculdade. Então eu não posso se apegar em quatro palavras. Eu não posso ser um fariseu, um intérprete da lei que ama a Deus no quadrado, não. O amor de Deus é largo, o amor de Deus é profundo. Mas será que isso é uma verdade dentro de nós? Será que eu amo a Deus de verdade? É uma pergunta que nós precisamos analisar, irmãos, e parar e refletir todos os dias. Porque tem crente que ama Deus só de domingo. Tem crente que ama Deus só de dia de célula. Eu vou para a célula, agora eu amo a Deus. Opa, hoje é domingo, hoje é dia de amar a Deus. Mas e segunda? Eu costumo dizer que o seu culto não começa no domingo. O seu culto começa na segunda. Aí começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça. O nosso culto começa na segunda, irmãos. Da forma que você se relaciona com as pessoas, da forma que você se relaciona em casa, no trabalho, a sua maneira de amar a Deus vai refletir nas pessoas. Irmãos, olha a revelação que Deus me trouxe agora aqui, ó. Quando Ruth e Noemi estavam prestes a separar, o que Ruth falou para Noemi? Vai para os seus deuses, volta para os seus pais, volta para as suas origens. E Noemi falou o que para ela? O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aonde você for, irei eu. E aonde você morrer, ali morrerei eu. Por quê? Porque Noemi viu em Ruth o Deus Todo-Poderoso. O seu testemunho vai refletir na vida das pessoas o Deus Todo-Poderoso.
o seu amor por Deus vai refletir nas pessoas. Pastor, eu não sei falar, eu não sou uma... Irmãos, não é sobre falar, não é sobre ter uma teologia, é só você expressar o amor que há dentro de você de Deus. Irmãos, tem pessoas que chamam Jesus de Genésio e é usado poderosamente. Não é sobre ter um bom diálogo, não é sobre ser... Não, irmão, é sobre você exalar o bom perfume. É sobre você amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a primeira coisa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Senhor, eu não tenho força para ir para o culto, mas eu vou porque eu amo o Senhor. Senhor, eu não tenho força porque eu estou um caco, mas eu vou porque eu amo o Senhor. Senhor, as situações são difíceis na minha casa, mas eu vou porque eu amo o Senhor. As coisas lutas estão difíceis, mas eu vou porque eu amo o Senhor. E se você ama o Senhor, nada vai te parar, meu irmão. Por quê? Porque eu e você decidimos colocar Ele como primeiro. Você já viu aquela pessoa que ela é subdeus? Vem Deus, depois vem ela é subdeus. Vem Deus, depois sou eu sou o subdeus. Não, irmão. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Por muito tempo Satanás, roubou aquilo que foi liberado para a igreja, mas Deus está liberando decretos sobre nós. Deus está liberando algo poderoso sobre nós. Nós queremos viver um avivamento, mas nós não queremos viver um amor. Como vamos viver um avivamento se nós não amamos a Deus, irmãos? Nós falamos, Senhor, derrama da sua glória, mas será que nós amamos a Deus de fato? Será que o amor do Pai está em nós, mas será que o nosso amor está no Pai? Então é uma questão de nós nos analisarmos. Porque a primeira coisa é essa: nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmo. Foi o que a palavra de Deus diz aqui. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmo. Você se ama? Sim ou não? Eu me amo. Você se ama, André? Você se ama, Wagner? Então, da mesma forma que você se ama, você tem que amar o próximo. Da mesma forma que você se entrega, você tem que se entregar por próximo. Foi o que Jesus disse para o intérprete da lei: amas o seu próximo como a ti mesmo. Mas sabe o que nos impede hoje, às vezes, de amar o nosso próximo? São os nossos títulos eclesiásticos. Aí Jesus, ele foi e perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus falou: vou contar uma história para você. Certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele foi roubado, salteado, e espancaram ele, e desceu o sacerdote, e passou, e olhou para ele e deixou ele. Primeira coisa, existem sacerdotes, irmão, que passa por uma pessoa e não tem coragem de dar ajuda. Por quê? Porque o título eclesiástico fala mais alto. Tem sacerdote que tem sala VIP, ele não se mistura com a multidão. Tem sacerdote que a ovelha da igreja dele está passando necessidade. Sabe qual que é a palavra, ô Wagner? Isso é o problema dele com Deus, eu não tenho nada a ver. E é sacerdote. Se passa por um lado de um morador de rua, irmãos, não tem a coragem de dar uma marmitex. Irmãos, um dia eu fazia obra social na antiga igreja que nós íamos. E um dia eu estava na obra social e tinha um morador de rua, de calçada. Meu antigo pastor não gostava que falava morador de rua, ele falava morador de calçada. E tinha um morador de calçada que ele estava sem chinelo. E eu tinha vindo do serviço, levei o chinelo para tomar banho, depois que saísse do serviço e ir para a missão urbana. E eu deixei o chinelo dentro da bolsa. Falei, eu vou tomar um banho na firma, já vou. Então tem que levar um chinelo, né? Irmãos, um chinelo dentro da bolsa. Eu vi aquele homem sem chinelo. Falei, não, isso não pode acontecer.
Toma meu chinelo, meu querido. Você não pode ficar descalço, senão você vai ficar gripado. Toma. Depois Deus me dá outro. Amém. Graças a Deus, irmão, eu nunca precisei comprar chinelo. Graças a Deus. Outra vez eu estava no obra social de novo. Irmãos, tinha um morador de rua, um frio, ele estava sem blusa. E ele olhou para minha camisa do Corinthians e falou: nossa, essa jaqueta é bonita. E eu falei: pode ser sua, toma. Sacerdócio não está relacionado ao quanto você tem conhecimento, mas assim o quanto você ama as pessoas ao seu próximo. Porque tem muitos sacerdotes que têm muito conhecimento, mas pouco amor ao próximo. O nosso título eclesiástico, as nossas posições, isso não pode afastar as pessoas, ao contrário. Isso tem que aproximar as pessoas da gente. Tem pessoas, irmão, que não podem receber a unção pastoral, porque se receber, ela se perde. O coração se corrompe. Sabe por quê? Porque ela vai se colocar no lugar de Deus. Ela não vai se colocar no lugar do terceiro, mas sim no lugar do segundo. E o primeiro é Deus. E segundo é o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então tem sacerdote que não ama o próximo. Tem uma bela de uma igreja, uma bela de uma estrutura, um belo de um louvor, um belo de um um culto abençoado. Mas quando terminou o culto, ele sai pela porta VIP. Não tem coragem de cumprimentar um irmão. Irmãos, quantos já viram? Vamos ser sinceros, quantos já viram isso? Isso é o que mais acontece, irmão, no meio evangélico hoje. Sala VIP. Ó, saí, fui. E aqueles que chegam para ministrar também entram pela sala VIP. E sai pela sala VIP. Mas são sacerdotes. Pessoas ungidas por Deus. Eu e você, irmãos, nós fomos levantados por Deus para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você tiver que tirar R$100 para pagar uma conta de luz de um irmão, tira. Se você tiver que tirar um alimento da sua casa para doar para alguém, irmão, tira. Porque você vai estar amando o próximo como a ti mesmo. Eu não tenho problema com isso. Esses dias eu estava na igreja, eu estava orando e eu senti de Deus. Deus colocou no meu coração de fazer um pix para um jovem da igreja. E eu cheguei para ele e falei: me passa o seu pix. E aí eu não vou falar valor também, mas eu senti de Deus. E ele: não, pastor, não. Eu falei: irmão, não deixa eu deixar de ser abençoado, porque se eu não te abençoar, eu não vou ser abençoado. Porque eu estou fazendo algo que Deus mandou. Então, por favor, irmão, me passa seu pix. Ele negou até o último. Eu falei: irmão, por favor. Se você não me der, Deus não vai me abençoar. Eu preciso te abençoar primeiro. E ele fez o pix, ele depois falou: veio na hora certa. Eu falei: irmão, eu não sei o que se veio, mas eu só fiz o que Deus mandou fazer. Às vezes Deus vai colocar no seu coração: irmão, faz um pix para aquela pessoa. Porque Deus sabe a necessidade daquela pessoa. Então nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se importar com os perdidos. Se importar, irmãos, com os feridos. Quantas pessoas estão feridas por causa de igreja, por causa de pastor, por causa de célula, por causa de reuniões. E Deus tem levantado uma geração que vai curar esses que são feridos. Mas para Deus levantar, nós temos que nos colocar como segundo. Esquecer dos nossos títulos. Falar: Senhor, eis-me aqui. Porque foi para isso que Deus nos levantou. E aí Jesus continua falando assim: ó, passou um sacerdote, porque aquele homem estava ferido. E para o sacerdote parecia que ele estava morto. O sacerdote não poderia tocar em nenhum cadáver.
Naquela época, o sacerdote não poderia tocar em coisa morta. Então o sacerdote pensou, o cara já está morto. Se eu tocar, eu estou enrolado. E quantos de nós, irmão, já não vimos pessoas que estavam mortas na fé e a gente só jogou um pá de terra em cima para terminar de enterrar? Irmãos, vamos ser sinceros. Eu já fiz isso, estou abrindo o coração. Quando eu liderava a célula é porque eu fui treinado assim, irmãos. Eu fui treinado a você tem que fazer, você tem que ir. Se você não for, irmão, você vai ficar de banco. Irmão, se você... Irmão, quantas vezes a gente pegava os nossos líderes de célula e deixávamos que eles perdessem momentos de comunhão com a família para estar em reunião, mas eles eram obrigados. Eles eram obrigados a estar nas conferências. E se eles falassem para nós, eu não vou porque eu tenho um casamento, ou eu não vou porque eu tenho um churrasco na minha família, nós falamos, não, você vai, porque se você não for, você está em pecado. A pessoa estava morrendo e nós estávamos só jogando terra. Só jogando terra, mas porque nós fomos treinados. Você tem que estar, você tem que fazer, você tem que... E Jesus disse para ele, passou o sacerdote, olhou aquele homem e não fez nada. Só que também passou o levita, com seu instrumento, olhou também e não fez absolutamente nada. Não adianta nós termos uma bela de uma voz, não adianta a gente ter um belo de um instrumento, se nós não amarmos o nosso próximo. Não adianta nós termos técnica, saber tocar bem, cantar bem, ter uma bela de uma banda, mas ter o clube da Luluzinha, já ouviu isso? O clube da Luluzinha, aquele clube fechado. Irmãos, Deus nos chamou para sair para fora. Deus nos chamou para as multidões. Deus nos chamou para fora. E nós estamos querendo criar grupinho. Não adianta cantar bem, não adianta ter técnica. Foi o que Jesus falou, passou o levita, mas também não estava nem aí para o homem. Olhou e falou, não, eu não posso tocar em cadáver também, senão eu vou ficar impuro. E quantos levitas, homens e mulheres que têm o dom de cantar, de louvar, de adorar, quando está aqui é uma unção, mas quando está embaixo no cumprimento do irmão, não estende a mão para o necessitado, não ajuda o próximo. Irmãos, nós somos uma igreja em célula, consolidação, cuidado, discipulado, é isso. O nosso título, o que você canta, o que você faz, isso para Deus não importa. O importante é o quanto você ama o próximo. O quanto você ama aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, de um auxílio. Irmão, quantas noites mal dormidas nós já não passamos? Eu e você só estamos aqui porque nós somos frutos de alguém que se entregou um pouco a mais. Eu e você só estamos aqui porque alguém orou um pouco a mais. Alguém passou madrugadas orando por nós. Nós só estamos aqui porque alguém há muito tempo atrás disse assim, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu e você só estamos aqui porque um dia alguém na cruz disse, Tetelestai, está consumado. Eu e você só estamos aqui porque alguém pagou um alto preço. Se Jesus escolheu a cruz, irmão, quem somos nós para escolher a coroa?
Quer ajudar o próximo? Vai para a cruz. Quer ver o reino de Deus avançar? Vai para a cruz. Quer receber uma coroa, irmão? Quando você partir dessa para outra, Deus vai te dar uma coroa. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos carregar a cruz. Pastor, a cruz do meu irmão é pesada, mas eu vou levar. Porque Deus me chamou para isso. Já ouviu aquele ditado, irmão? Eu vou descer da cruz. Se você descer da cruz é porque você nunca esteve nela. Deus nos chamou para isso, irmão. Você acha que Deus te tirou do mundo e te colocou numa comunidade cristã simplesmente para vir aqui e ouvir uma bela palavra de domingo e acabou? Não! Deus te chamou para as nações. Deus te chamou para as multidões, irmãos. Deus te chamou para os perdidos. Deus te chamou para os feridos. Deus te chamou para tocar as nações. Foi para isso que Deus te escolheu. Deus não te chamou simplesmente para vir aqui ouvir uma palavra e acabou, não. Deus quer que você seja uma boca profética. Deus quer que você seja um preparador do caminho da volta de Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos o terceiro. O que é ser o terceiro? Eu e você somos o bom samaritano. Que vamos se compadecer daquele que está caído e vamos levantar. Eu e você, nós somos o bom samaritano que vamos levantar aquele que caiu, vamos passar azeite na ferida, vamos cuidar dele, vamos pagar uma hospedagem. O que é que tem que ser feito? Nós vamos fazer, por quê? Porque nós somos o terceiro. É uma cesta básica, eu vou doar porque eu sou o terceiro. É uma oração, eu vou lá orar porque eu sou o terceiro. Você está enfermo, eu vou orar porque Deus vai te curar. É uma palavra de motivação, eu vou te dar uma palavra de motivação. É uma palavra de correção, eu vou te dar uma palavra de correção, porque eu sou o terceiro. Foi o que Jesus disse. Nós falamos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a frase que nós temos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se já não vivo mais eu, irmão, eu já não vivo mais para minhas vontades. Agora eu vivo a vontade de Cristo. E qual que é a vontade de Cristo para a minha vida? É que eu cumpra o ide do Senhor. Ide, pregar o evangelho para toda criatura. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fique no conforto da sua casa, assistindo uma bela de uma televisão, assistindo o jogo do Palmeiras. Esquece o Palmeiras, irmão. Tem uns palmeirenses que estão felizes, né? Falei do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras está... Aquele jogo foi comprado, viu, irmãos? Passaram a mão, foi comprado. Ô, irmão. Mas Deus não nos chamou, irmãos, para ficar no nosso conforto. Deus não nos chamou para ficar no comodismo. Deus nos chamou para fora. Ei, escuta o que eu estou te falando aqui, irmãos. Recebe essa palavra. Rede, leão da tribo de Judá. Se nós nos colocarmos como terceiro, você vai ver o que vai acontecer nessa rede. Se colocar a terceira é falar o quê? Sabe o que é? Pastor, o que precisa? Eu estou disponível. Pastora Vilma, o que você precisa? Eu estou disponível. Por quê? Eu não quero perder a oportunidade de ser usado por Deus. Eu não quero perder a oportunidade de servir. Porque eu estou aqui não para ser servido, mas eu estou aqui para servir e doar a minha vida. Ser o terceiro, irmão, é isso. É se colocar no lugar do próximo. Se o irmão está ferido, eu vou tratar das feridas. Se o irmão está triste, a Bíblia diz, chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Ser o terceiro é ser isso. É você se colocar na posição do seu próximo. Certa vez eu
Só contar um testemunho. Eu era líder de célula e nós estávamos prestes a chegar estávamos próximo do encontro com Deus. E eu estava orando, falando, Senhor, irmãos, eu não tinha uma alma para levar para o encontro. Eu estava indignado. E eu orando, falando, Senhor, eu preciso de uma vida, eu preciso de uma vida. E naquele dia estava um tempo muito frio, e garoando, chovendo, garoa, chuva, garoa e chuva. E eu estava em casa e eu tirei um cochilo. Irmãos, aquele cochilo foi uma chave, porque eu tirei um cochilo e Deus falou comigo em sonhos. E naquela revelação, eu sonhei, olha, já sonhou qual que é aquele desenho que o pinguim entra na casinha e fica dentro lá com uma fogueira? Agora eu não vou lembrar, irmão. Mas eu sonhei que estava numa casa e do lado de fora estava nevando. E eu estava de frente para a lareira, na fogueira se aquecendo. E Deus falava para mim, sai para fora, sai para fora. E eu falava, não, está nevando, eu vou sair para fora nada. No sonho Deus falava para mim, sai para fora. E eu saía para fora, abria a porta, com aquela neve, tinha uma multidão na porta da casa, e eu acolhia essas pessoas, elas entravam e ficavam dentro da lareira comigo. Irmãos, e eu despertei do sono. Assim, ó, o soninho da tarde, sabe aquele soninho que você tira às vezes na chuva? Eu despertei e eu falei, não, é hoje. É hoje que eu vou conseguir almas para ir para o encontro. Peguei a ficha de encontro e falei, Senhor, aquela multidão que está lá fora, elas vão vir para dentro hoje e vão ser aquecidas. Irmãos, eu saí naquele dia. Sabe quantas fichas de encontro eu preenchi? Em um dia, Wagner. 10 fichas de encontro. E sabe quantas pessoas foram? 9, porque só uma desistiu. Irmãos, mas se eu achasse que fosse só um sonho, algo aleatório, eu falo, não, isso é besteira da minha mente. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus e não tivesse saído do meu conforto, algo não tinha acontecido, irmãos. Quantos de nós já gastamos tempo de madrugadas aconselhando casais, aconselhando jovens? Levanta a mão, irmão. Quantos aqui? Porque você se colocou na posição de terceiro. Deixávamos de viver a nossa vida para viver a vida do próximo. Quantas, irmão? Quantas vezes eu deixei de estar no shopping com a minha família para estar aconselhando pessoas? Por quê? Porque nós nos colocamos na posição do terceiro. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Existem pessoas que querem lugar de destaque. Olha, eu quero isso aqui, eu quero púlpito, eu quero pregar, eu quero não. Irmãos, fazem mais de um ano que eu não subo num púlpito para pregar uma palavra. Que eu não subo num púlpito para pregar a palavra. Isso não quer dizer que eu não pregava a palavra. Porque eu prego a palavra de tempo em tempo e fora de tempo. A minha vida é um testemunho lá fora. Eu não preciso subir no púlpito para pregar a palavra. Eu fui chamado para fora, eu prego lá fora. Se me der a oportunidade, que nem o pastor Marcelo me deu, glória a Deus, pastor, pela sua vida, pela pastora Vilma, glória a Deus, eu vou pregar, eu vou para cima, irmão. Mas a maior pregação é o testemunho meu lá fora. Porque o seu testemunho fala de que cristão você tem sido. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite.